E agora nós vamos falar da novela dos incentivos fiscais. Você tem acompanhado aqui os protestos do agronegócio catarinense com a elevação de 0 para 17% do ICMS sobre os defensivos agrícolas. E agora a Federação da Agricultura do Estado decidiu subir o tom e divulgou uma carta aberta à população sobre este assunto. O texto assinado pelo presidente da entidade, José Zeferino Pedroso, afirma que o Brasil e o mundo consomem nossos produtos e reconhecem a agricultura catarinense como avançada, sustentável e essencial para alimentar boa parte do planeta. No contrafluxo dos fatos, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, lança dúvidas sobre esse importante setor, ofendendo centenas de milhares de catarinenses que vivem direta ou indiretamente da agricultura e do agronegócio. O mandatário desorganiza o mercado, desestrutura amplas cadeias produtivas, anula a competitividade do produto catarinense e leva a pânico ao decidir, sem nenhuma análise de impacto social e econômico, aumentar a tributação de todos os insumos agrícolas de 0 a 17%, o que representa um golpe mortal para atividades essenciais como o cultivo de lavouras, criação intensiva de animais e produção de leite. A posição do governador não tem sustentação na realidade e nem na ciência. É fruto, como ele tem manifestado, de uma convicção pessoal. Mais adiante, o texto afirma que é constrangedor perceber que nem o altissonante fato de o agronegócio responder por 70% das exportações catarinenses sensibiliza o governador para uma conduta responsável e proativa em relação ao campo. Por isso, é lamentável, mas também é indesculpável, que a maior autoridade pública de Santa Catarina desconheça a magnífica estrutura de produção de alimentos que é a agricultura catarinense. Segundo a FAESC, todos os insumos agrícolas resultam da pesquisa científica. Não há uso exagerado de nenhum desses insumos, por exemplo, os defensivos agrícolas, simplesmente porque seria caro, desnecessário e irracional. A agricultura catarinense é avançada, sustentável, limpa, mantenedora de milhares de empregos e exportacionista. A federação aponta que o estado é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil, o segundo maior produtor e exportador de carne de frango do país, o primeiro produtor nacional de maçã, cebola, pescados, ostras e mexilhões, o segundo nacional de arroz, tabaco, pera, pêssego e alho, o terceiro em produção nacional de erva mate e mel, o maior exportador de mel do Brasil, o quarto maior produtor de leite, uva, cevada e palmito e o quinto maior de trigo. A carta termina apontando os riscos do aumento dos impostos, majoração dos custos de produção no campo, redução da produtividade média das lavouras e dos plantéis, perda de competitividade dos produtos agrícolas catarinenses, inflação dos alimentos com aumento do custo de vida, queda na arrecadação estadual, desemprego e empobrecimento da população. A FECAM, Federação Catarinense de Municípios, também se manifestou sobre a polêmica. A entidade endossou a preocupação dos setores da agricultura com a retirada do incentivo fiscal na compra de defensivos agrícolas em Santa Catarina. O presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, reforça ainda que mudanças nos incentivos fiscais do setor agrícola poderão causar graves impactos na cadeia produtiva da economia catarinense, causando retrocesso econômico e impactos sociais, como a evasão das famílias do campo. Na região do Vale do Itapocu, cita o presidente da COSAPESC, da região de Jaraguá do Sul, estima-se aumento de 25% no custo de produção do arroz, além de prejuízos na fruticultura, por exemplo. Já na região do Grande Oeste Catarinense, cita o vice-presidente da COSAPESC, João Batista de Almeida, de Campos Novos, os prejuízos são maiores na produção de milho e soja, onde a região é a maior produtora do estado. E nós conversamos com o vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado, Enori Barbieri, que se manifestou sobre este assunto. Nós precisamos começar a plantar nova safra. Isso tem tempo, isso tem clima. E nós estamos todos paralisados porque se tirar uma nota fiscal, tem 17% de aumento em cima, e isso nos tira a condição de termos um resultado positivo lá no final. Não vou discutir quanto é o aumento de custo. O aumento de custo vai penalizar a sociedade catarinense lá no supermercado. Aquele que está sem emprego, que precisa comprar comida, aquele que está com salário achatado, é esse que vai ser penalizado. Nós, produtores, vamos comprar insumos em outros estados e em outras partes. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que todos desse estado tenham uma condição melhor de vida. A carta é um desabafo de uma verdade. Governador, o senhor está mal informado. É preciso que a verdade venha à tona e o senhor saiba de tudo o que está acontecendo por trás disso. Esse é o nosso desabafo.
E este assunto polêmico foi tema do comentário de Paulo Alceu, que fez a sua reestreia ontem aqui no nosso RIC Notícias. Pois é, até dentro de casa está havendo desencontro, né? Um segmento altamente relevante para a economia do Estado está sendo enfrentado pelo governador Moisés de uma forma, olha, desculpe, mas de uma forma até irresponsável. Convicções pessoais não deveriam transitar em desconhecimento. E o que vem sendo demonstrado é um certo, digamos, desconhecimento da importância do agronegócio, que pouco tempo atrás garantiu sustentabilidade econômica a Santa Catarina durante um recesso danoso que continua provocando prejuízos. E o governador ajudando a prejudicar ainda mais. Soluções são conquistadas com amplo diálogo e não com imposições desconectadas com a realidade. Eu tenho certeza que o governador Moisés sabe do esforço dos seus antecessores para alcançar mercados importantes como Rússia, Coreia, Japão. Deram a Santa Catarina um patamar internacional, sendo que qualquer tipo de declaração repercute em todo o planeta. Por isso que convicções pessoais passam por um mundo real, exigindo em cada gesto a busca de um dos principais propulsores do governo, conquistar como animador a confiança das pessoas. Alguma coisa está na contramão do bom senso no momento em que entidades representativas de vários lotes da sociedade se manifestam e subindo o tom em defesa do Estado, que passou a ser desorganizado exatamente por quem deveria exercer a função de maestro da organização. Só para terminar, colocar o pé no campo e sentir sua pujança e importância é oferta também de conhecimento. Conhecimento para não errar, muito mais do que, de repente, proporcionados conhecimentos por redes sociais.